Olhe bem para esta cena. Uma jovem sozinha com um pedaço de terra seco na mão e uma mala de pano vazia ao lado. Como pode a própria família fazer isso? Rosa tinha 17 anos quando voltaram do enterro da mãe e, entre risos nervosos e papéis assinados, receberam dela apenas um retalho de chão onde nada crescia. No alto do pequeno lote, a terra rachada brilhava sobre o sol como se zombasse dela. Alguém havia rasgado da memória o lugar onde ela nasceu e deixado apenas isso: um punhado de poeira, algumas pedras e um bilhete curto que dizia herança. Rosa olhou a terra, apertou os punhos e sentiu a lembrança do cheiro de leite coado na cozinha da mãe. O pedaço de terra era a humilhação deles, mas também era tudo o que restava. Eles riram, eles acreditaram que tinham acabado com ela. Eles ainda não sabiam que aquela argila pobre guardava outra história, uma que nasceria com trabalho, com conhecimento antigo e com a teimosia de quem não tem para onde fugir. A primeira imagem que ficou foi a da terra entre os dedos de Rosa, seca e solta, fazendo um som áspero ao escorregar pela palma. Ela lembrou da mãe mexendo o solo com as unhas, acrescentando cinza do fogão, fervendo o bagaço de café para dar vida aos vasos, explicando que mesmo o chão mais cansado pode despertar se alguém cuidar dele. Rosa repetiu em voz baixa a frase que a mãe dizia como promessa: com cuidado e tempo, tudo desperta. Foi essa a promessa que a puxou para frente. Hoje você vai ver como um pedaço de terra infértil se transformou em semente de mudança para uma aldeia inteira. Não é um conto de magia, é uma história de suor, de dias escaldantes, de noites de espera, de aprendizados antigos que voltaram a funcionar. Se estiver assistindo de algum bairro, cidade ou vila, escreve nos comentários o nome do lugar onde nos acompanha e deixe seu apoio. Agora siga a Rosa enquanto ela aperta a pequena enxada, vira a mala e começa a caminhar para o lote que lhe restou. O primeiro passo parecia pequeno, mas foi o começo de uma revolução silenciosa. A traição veio como confusão de papéis. No cartório, o tio Júlio sorriu como se tivesse feito um bom negócio. No rancho, o padrasto, chamado Nilo, bateu a porta do quarto da mãe como quem fecha um caixote. Quando Rosa disse que tudo aquilo estava errado, ouviu a voz de Nilo. O que você quer? A casa foi dividida entre nós. Você não pode morar aqui sozinha. Havia também os primos, Renan e Rússia, que murmuraram que era para seu próprio bem, que gente jovem precisava de humildade. A angústia de Rosa se manifestou em pequenos gestos, o aperto nas mãos, a mordida nos lábios, o som da mala arrastando nas pedras do caminho. Ela saiu com um pedaço de terra no guarda-saco, com a chave que não fechava em nenhuma porta e com os olhos cheios de silêncio. A aldeia murmurava. Alguns batiam a língua contra o céu como se preferissem não se misturar. Outros, como Dona Rosa da padaria, olharam com pena e ofereceram um pão em segredo. A noite em que foi expulsa era quente, o vento cheirava a fogo e a madeira queimada da cozinha da casa dela, e a lua parecia apontar o lugar onde a terra rejeitada brilhava em tom acinzentado. Foi ali que ela fez a primeira promessa para si mesma: eu vou cultivar o meu nome. No primeiro momento após a expulsão, houve confusão de papéis e velhos documentos. O notário do bairro, Sr. Ribeiro, afirmou que as assinaturas eram legítimas. Ela assinou, disse o tio Júlio, mostrando folhas com letras que pareciam cópias de expectativas. Rosa sentiu a garganta fechar. Mas minha mãe não assinou isso, disse ela. Ela estava doente. O notário baixou os olhos e falou com voz de quem prefere não se meter. Os papéis passaram por mim. Não posso desfazer agora. A incredulidade cresceu como nó na garganta. O que a família chamou de proteção parecia uma armadilha. Ao fim do dia, Rosa ficou na beira do lote, as mãos enfiadas em bolsos vazios, e uma tristeza física apertou suas costelas. A terra, fria pela noite, cheirava a terra velha, a fauna de formigas e a estrume seco. Ela retirou um punhado e o olhou como quem busca um segredo. Não havia muito ali, mas havia memória. Ali, entre pedras e fragmentos de telha, ela encontrou um pequeno pedaço de cerâmica com desenhos da avó, um sinal de que naquele chão alguém já trabalhou. Foi esse pequeno achado que acendeu a ideia de que havia modos de reerguer o que foi arrancado. Rosa teve que aprender a sobreviver com quase nada. A primeira noite no lote foi de insônia. O céu cortava com estrelas, o vento trazia o cheiro distante de curtição do casarão onde seus primos festejavam.
Ela enrolou-se na mala de pano, comeu o pão que Dona Rosa emprestara e ouviu pela primeira vez o trabalho da panela no fogo de alguém, que passava a caminho. Na madrugada ouviu passos e uma voz rouca. Quem está aí? Era Paulo, o vaqueiro da região, homem de pele curtida pelo sol e abraços raros. É a Rosa, disse ela. Ele ofereceu um cantil com água morna e um pedaço de queijo. Você não vai aguentar sozinha, disse ele. Quer que eu traga alguém? Não posso ver gente ruim por aí. Rosa agradeceu em silêncio, pois palavras pareciam insuficientes. Ao amanhecer, com o primeiro fio de sol, ela começou a pensar em opções. Não tinha dinheiro, não tinha casa, tinha apenas o pedaço de geografia que lhe restara e as lições de sua mãe. Lembrou das tardes em que a mãe mostrava como juntar cascas de fruta e serragem para fazer composto, como cavar fileiras pequenas para segurar água, como usar pedras para proteger a raiz. Essas memórias viraram planos improvisados. Ela arrastou pedras para formar pequenos canteiros, juntou restos de comida do mercado e começou a fazer uma pilha de composto. A primeira colheita não viria rápido, mas cada pequeno gesto era uma lição de resistência. Backstory de Rosa. Rosa nasceu em uma casa baixa de telha vermelha, filha única de uma mulher chamada Helena, que cultivava saberes antigos de produção caseira. Desde criança, Rosa ouvia as histórias das plantações de seu avô, aprendia a reconhecer o som da chuva ideal para semear e a sentir, com as mãos, quando a terra pedia água. A mãe morreu quando Rosa tinha 15 anos e deixou no coração da filha um caderno cheio de receitas de fertilizantes caseiros, receitas de queijo simples e notas sobre variedades de sementes que sempre prosperavam em solos pobres. Esses papéis foram o verdadeiro legado. Rosa aprendeu a costurar, a acordar antes do sol, a negociar no mercado com calma e respeito. Estava na adolescência quando a família começou a se afastar. Sentia que havia uma divisão crescente entre os que queriam proteger a propriedade e os que a viam apenas como um ativo. A morte da mãe deixou uma lacuna que fez Rosa amadurecer rápido. Ela guardou com quase religiosidade o caderno e as lembranças de mãos calejadas mexendo o solo. Esse passado formou a base de sua resistência, um conhecimento prático e um afeto quase ritual pelo trabalho da terra que ninguém mais valorizava. Backstory do antagonista. Nilo, o padrasto, era homem de ambições contidas e olhar sempre calculista. Filho de agricultor que perdeu terras em tempos de seca, aprendeu a ver o mundo em mapas de ganho e perda. Não era um vilão teatral, mas um homem que acreditava que estabilidade vinha por controles rígidos, por contratos e por ter sempre a última palavra. O tio Júlio era o complemento dessa face. Advogado informal da família, que gostava de papéis e de garantir que os interesses dos que tivessem mais fossem preservados. Ambos cresceram em vilarejos, onde a escassez ensinou a fechar portas. Para eles, ceder terras a uma jovem sem recursos era desperdiçar patrimônio. A ambição fez com que convencessem outros de que estavam ajudando, enquanto nos bastidores preparavam uma repartição que deixava Rosa com pouco. Não acreditavam muito em agricultura de pequena escala. Viam o chão como perdição quando não vinha com lucro rápido e terreno fértil. Esse olhar frio os tornou cegos diante do valor humano do que arrancaram. No amanhecer seguinte, Rosa foi ao mercado com um balde de água e 2 pernas dispostas a trabalhar. Encontrou João, o padeiro, que sempre teve um sorriso aberto e oferta pronta. "Venha cá", disse ele, "traga leite e me diga o que quer montar." Ela explicou meio sem jeito que queria plantar, que tinha um lote pequeno, que a terra parecia morta e pediu um canto para vender qualquer coisa que produzisse. João riu e disse: "Você pode vender pão com um queijinho caseiro. Traga algo amanhã." No mercado, a vendedora Maria, que vendia frutas, tocou no braço de Rosa e deu 3 mudas de manjericão sem cobrar. O vendedor de sementes, seu Antônio, ofereceu uma mistura de sementes resistentes a preço quase simbólico. Rodeada dessas gentilezas, Rosa começou uma rotina. Acordar às 4, cavar, regar com água de cisterna que Paulo trazia vez ou outra, preparar composto com restos da padaria de João e vigiar as mudas. O cheiro do composto recém-feito, a textura úmida ao toque, o som das minhocas cavando e o calor do sol nas costas passaram a marcar o dia.
A cada manhã, Rosa anotava no caderno da mãe que combinar de casca de laranja e serragem rendia melhor, que cobrir com palha diminuía a perda de água, que pequenas covas circulares concentravam umidade. O trabalho era lento, cheio de tentativas. Chegou o momento em que Rosa conheceu Dona Lúcia, uma mulher de olhar seco e fala direta que mantinha um pequeno refúgio de agricultura comunitária numa rua lateral da aldeia. Dona Lúcia era conhecida por ensinar técnicas antigas de recuperação de solo. Antes de aceitar ajudá-la, fez um pequeno teste. Pediu que Rosa trouxesse 3 amostras de terra em sacos. Uma do lote, uma do quintal da padaria e uma do terreno perto do rio. Trabalho exige disciplina, disse ela. Mostre que tem paciência e eu te mostro o resto. Rosa, com mãos já calejadas de cavar, passou no teste por persistência mais do que por habilidade, e isso bastou. O pacto foi simples. Rosa ajudaria nas tarefas da horta comunitária, trocaria algumas horas de trabalho por instrução e receberia um espaço treinado para experimentar. A limpeza do local foi árdua. A terra antiga tinha raízes de erva daninha, odores fortes de urina de animais e uma camada compactada que requeria rompa manual. O som das ferramentas batendo no solo, o pó que subia e o cheiro de terra virada compuseram dias de trabalho quase monástico. Aos poucos, com corte de pedras, nivelamento e formação de canteiros, a terra começou a responder. O renascimento do pequeno negócio teve início quando Rosa aprendeu um processo técnico que transformou o estrume e os restos orgânicos em um composto rico que melhorava a textura do solo. O processo era preciso. Coletar restos orgânicos, picar em pedaços pequenos, misturar com palha e serragem na proporção adequada, manter a pilha úmida como um pano limpo e revolver a cada 10 dias para oxigenar o conteúdo. Em 3 meses, a pilha entusiasmou com calor interno, reduzindo o volume e liberando nutrientes que eram incorporados aos canteiros. Esse método permitiu recuperar metros quadrados de solo compactado, retendo água e permitindo que mudas criassem raízes mais fortes. A primeira venda aconteceu quando Maria levou 3 potes de ervas que Rosa cultivara e conseguiu vendê-los no mercado por um preço que cobriu pequenas despesas. O elogio veio de um cliente. Nunca vi manjericão com tanto cheiro. A rotina se instalou. Regar de manhã, cobrir à tarde, colher o que fosse pronto e sempre anotar no caderno. Da mãe. O ritmo foi transformador. A comunidade começou a olhar diferente para aquele pedaço de terra. O que antes era motivo de zombaria passou a ser curiosidade. Os conflitos, porém, não tardaram. Quando os primeiros produtos começaram a atrair compradores, Renan e Nilo sentiram-se incomodados. Como é que a menina tirou gente do mercado? Murmurava Renan. O tio Júlio, que sempre observava os números, viu que a movimentação ali poderia ameaçar interesses. Foi quando começaram as ameaças sutis. Boatos sobre a qualidade dos produtos de Rosa, críticas ao modo como ela cultivava, rumores de que os produtos eram inseguros. A inveja se espalhou como fumaça. Em conversas à sombra das portas, traçaram um plano para desmoralizá-la. Espalhar notas sobre supostas irregularidades, plantar dúvidas nos comerciantes e tentar comprar o terreno por um preço simbólico. A tensão aumentou em dias secos, quando um grupo deles cercou o espaço onde Rosa trabalhava e disse com voz baixa: "Você não tem condições, entrega isso pra gente." A coragem de Rosa foi teimosa. Ela respondeu com firmeza e com um olhar que ninguém esperava: "Este pedaço é meu, recebi no nome da minha mãe." O rosto do tio Júlio endureceu e, naquela tarde, a aldeia ficou dividida entre os que sussurravam e os que olhavam para o horizonte, esperando o próximo movimento. O ataque veio numa noite sem lua, quando homens aliados a Nilo foram ao lote e abriram as cercas, pisoteando canteiros. As plantas novas foram arrancadas e lançadas ao chão. Rosa acordou com o som de passos apressados e sapatos arrastando. O coração apertou. "Saiam daqui!" gritou ela com voz que mais parecia um grito de socorro. Paulo, o vaqueiro, ouviu e correu para ajudar, mas foi empurrado por um primo de Rosa. No meio do caos, Maria gritou: "Isso é crime!" e correu à casa de Dona Lúcia para buscar outras pessoas. O momento de tensão se alongou, em dor e confusão, com raízes expostas e terra espalhada, cheiro de folhas amassadas e o som seco de galhos quebrando. A comunidade foi despertada. Vários vizinhos, incluindo João e seu Antônio, correram até o lote.
Foram vozes se elevando em coro, discussões acaloradas, palavras ríspidas e ameaças. Em alguns minutos, a situação poderia ter se tornado violência aberta. A presença de tantas pessoas transformou o ataque em uma cena pública de acusação. A repercussão foi rápida. O comandante Miguel foi chamado. Ele chegou com semblante firme e voz controlada. Temos que registrar. Quem forem responsáveis serão ouvidos. A chegada da autoridade trouxe uma pausa e, em seguida, a polícia levou alguns homens para a delegacia para prestar esclarecimentos. A cena deixou marcas, canteiros revirados, plantas queimadas pelo pisoteio e uma sensação de que a aldeia estava dividida entre omissão e justiça. Esse confronto marcou um divisor de água no rumo da história. Na manhã seguinte, Rosa se reuniu com um pequeno grupo para organizar defesa e apoio. As trocas de diálogo nesse momento foram intensas e longas. "O que faremos agora?" perguntou Rosa. "Vamos registrar denúncia", disse Maria. "Temos que provar que foram eles." "Eu vi Renan", disse João. "Ele estava lá, nós podemos atestar." "E o notário?", perguntou Rosa. "Ele pode ter facilidades com seus documentos", mencionou Dona Lúcia. "Precisamos de provas", disse Paulo. "Eu posso acompanhar você ao carteiro e ao notário", ofereceu o vaqueiro. "Não podemos ir sozinhos", disse Rosa com voz firme. "Vamos juntos, como comunidade", respondeu seu Antônio. "Alguém tem câmera?", perguntou João. "Tem o celular", disse Marta, que passava e se apresentou como dona de um pequeno restaurante na cidade próxima, interessada em produtos artesanais. O diálogo teve entre 8 e 10 trocas carregadas de emoção, com vozes trêmulas e firmes ao mesmo tempo. Essa reunião mostrou que a força coletiva podia contrariar o poder econômico. Eles combinaram de coletar testemunhos, fotografias e de buscar o laudo de um técnico que pudesse atestar a realidade do lote. O apoio de Marta foi decisivo. Ela prometeu comprar produtos quando estivessem prontos e falou com contatos na cidade. Aqueles acordos pequenos e simples formaram a base de uma defesa que, mais tarde, seria legal. Para proceder legalmente, houve etapas que exigiam atenção a prazos e documentos. Primeiro, registrar boletim de ocorrência na delegacia e solicitar um auto de constatação para formalizar o dano ao patrimônio. Em seguida, reunir testemunhas e provas fotográficas, solicitar perícia técnica sobre a propriedade do lote e providenciar uma notificação extrajudicial por meio de advogado. O prazo para contestação de documentos no cartório varia, mas é fundamental apresentar embargos e provas em até 30 dias para evitar prescrição de direitos. Além disso, era necessário solicitar ao notário a verificação de assinaturas e autenticações, recolher certidões negativas e preparar uma ação de reintegração de posse, caso houvesse evidências de ocupação indevida. Esse processo administrativo e judicial exigia a organização das provas e cumprimento rigoroso de prazos para garantir que a reivindicação não se perdesse na burocracia. O processo de denúncia teve resultados iniciais. O comandante Miguel ouviu as testemunhas e registrou a ocorrência. O técnico agrônomo que a comunidade trouxe concluiu que os danos aos canteiros eram intencionais. O notário, pressionado por evidências e por testemunhos, teve que reexaminar os documentos que haviam transferido a maior parte dos bens da mãe de Rosa para os primos. A partir de então, iniciou-se uma série de procedimentos legais, a abertura de investigação sobre a autenticidade das assinaturas, a requisição de perícia grafotécnica e a notificação dos envolvidos. O advogado Dr. Carlos aceitou o caso pro bono inicialmente, convencido pela injustiça e pela força da comunidade. O primeiro passo concreto foi a suspensão de qualquer transação futura sobre o lote até que a investigação concluísse. A partir daí, as peças legais começaram a se mover. Enquanto o processo corria, Rosa intensificou o trabalho de recuperação. Ela testou práticas antigas e modernas, alternando composteira com cobertura de palha, plantou espécies resistentes e construiu pequenas bancas para proteger as mudas do vento. A técnica de plantio em curvas de nível diminuiu a erosão. A adição de pó de rocha e cinza corrigiu ligeiramente o pH. Sementes de leguminosas foram usadas para fixar nitrogênio. O cheiro do solo que começava a mudar era de umidade controlada e de novas folhas abrindo. Lentamente, o verde substituiu o marrom. Consumidores começaram a notar a diferença, e Marta, do restaurante, foi a primeira a encomendá-los para um prato especial.
Esse queijinho tem memória, disse ela experimentando um pedaço. Tem gosto de casa. Pequena Vitória transformou-se em publicidade local e novos clientes apareceram. Os antagonistas reagiram com ações administrativas e tentativas de desgaste. O tio Júlio apresentou uma defesa formal, na qual alegava que as assinaturas eram legítimas e que o lote havia sido cedido por vontade da mãe. As entrevistas tornaram-se ofensivas, com tentativa de desacreditar Rosa, sugerindo que ela inventava histórias para ganhar simpatia. O momento escalou quando Renan tentou registrar uma queixa contra Rosa por suposta difamação, afirmando que ela estaria acusando a família falsamente. A comunidade, porém, permaneceu ao lado de Rosa em sua maioria, e testemunhos de vizinhos e comerciantes foram reunidos em ata. O processo judicial ganhou força quando a perícia grafotécnica indicou inconsistências nas assinaturas que transferiam bens. A judicialização trouxe audiência marcada e suspense pela decisão que poderia devolver o que foi perdido. O confronto final aconteceu no dia da audiência e foi um clímax amplo e tenso. Antes da audiência, havia murmúrios pela aldeia. Várias pessoas foram até o fórum: João, Maria, Dona Lúcia, Paulo, Marta, seu Antônio e mais vizinhos. No corredor do fórum, havia cheiro de café forte e o barulho de cadeiras sendo arrastadas. Quando a sessão começou, o juiz olhou para as partes e pediu calma. As trocas de diálogo no tribunal foram intensas e longas. Senhor juiz, começou o advogado Dr. Carlos, temos provas de que as assinaturas foram forjadas e de que houve conluio para transferir patrimônio de uma mulher vulnerável para beneficiários imediatos. O advogado de defesa rebateu com voz controlada. Não existe prova cabal de má-fé. Os documentos passaram por cartório. O juiz solicitou as perícias. As testemunhas foram ouvidas. Maria contou como viu a família festejando e conversando sobre os documentos. João disse que a movimentação incomum aconteceu logo após a morte da mãe. Paulo detalhou a noite em que o campo foi invadido. Durante o momento de tensão da audiência, os diálogos se multiplicaram em cerca de 10 trocas emocionadas, com argumentos, contra-argumentos e citações de leis. O juiz, ao final, proferiu uma decisão liminar que suspendeu a posse dos documentos contestados e determinou a reintegração cautelar de Rosa ao lote até a decisão final. Foi um alívio contido, um passo que ainda preservava o processo, mas que devolveu a ela o direito de continuar cultivando. A restituição começou com o reconhecimento formal de que havia irregularidades nos documentos apresentados por Nilo e tio Júlio. A sentença final anulou as transferências feitas sob a alegação de fraude documental e ordenou a restituição da propriedade em princípio. Nome de Rosa. O notário recebeu sanções administrativas por ter falhado em identificar inconsistências, e o juiz determinou a compensação por danos morais e materiais. Em linguagem acessível, o tribunal considerou as provas reunidas, incluindo perícia grafotécnica, registros de testemunhas e laudo técnico agronômico, e concluiu que houve má-fé na transferência de bens. O processo durou meses e exigiu coleta organizada de provas, cumprimento de prazos para recursos e a apresentação de um plano de recuperação do lote, que serviu como elemento de demonstração do vínculo de Rosa com a terra. Um mês depois do veredito inicial, a vida de Rosa já mostrava sinais concretos de mudança. Com o lote com posse assegurada e um pequeno recurso financeiro obtido por doações e pela compra antecipada de produtos por Marta, ela ampliou a área de cultivo e comprou uma prensa simples para iniciar produção de queijos artesanais. O local passou a ter um rótulo, Queijo do Rancho de Rosa. A comunidade começou a frequentar o espaço, ajudando com a colheita de ervas e a vigiar o lote à noite. Nesse primeiro mês, 3 novas mudas de árvores nativas foram plantadas e 2 canteiros foram cobertos com palha para reter água. As vendas foram tímidas, mas suficientes para comprar mais sementes e uma pequena bomba para irrigação por gotejamento de baixo consumo. A rotina diária mostrou-se mais organizada, com horários de ordenha, de preparo do leite e de cura do queijo. O cheiro de leite fresco e ervas tornou-se cotidiana no lote. 3 meses depois, os resultados já eram visíveis a olhos nus. O queijo de Rosa ganhou notoriedade em um restaurante da cidade vizinha, que elencou o produto em seu cardápio de ingredientes locais. Isso trouxe encomendas maiores e uma demanda por produção mais consistente. Rosa contratou 2 pessoas locais, a jovem Ana e o senhor Pedro, para ajudar nas tarefas de ordenha e de ensacamento. A pequena queijeria instalada num anexo modular começou a funcionar com uma prensa mais robusta e técnicas aprimoradas de cura.
A cidade ouviu falar e um pequeno artigo de jornal destacou a história da jovem que transformou um pedaço de terra em um produto reconhecido. A renda começou a permitir que Rosa pagasse parte das despesas legais e investir em materiais de melhor qualidade. O aroma de queijo em cura misturado ao do mato era a nova paisagem olfativa do lugar. 6 meses depois, o legado havia se consolidado em várias frentes. Rosa já possuía 5 vacas leiteiras de melhor produção, compradas com o lucro das vendas e com o apoio de um microcrédito comunitário. A queizeria passou a empregar 5 moradores da aldeia e abriu-se um pequeno espaço de formação, onde Dona Lúcia e Rosa ensinaram jovens técnicas de recuperação de solo e de produção artesanal de queijos. A aldeia, que antes via o lote como motivo de risos, agora visitava o local como ponto de orgulho. Um contrato firmado com um restaurante na capital garantiu encomendas regulares e uma estabilidade mínima. Rosa iniciou um projeto de preservação de sementes locais e criou um fundo de emergência para a comunidade, uma vez que entendeu que seu empreendimento poderia servir de base para a solidariedade. A transformação era completa. De um pedaço de terra infértil, nasceu um polo de trabalho, educação e renda que mudou rotinas e expectativas. A sentença judicial final havia restituído não apenas a terra, mas a dignidade de quem a cultivava. A moral daquela história é simples e profunda. A verdadeira herança não era o pedaço de terra em si, mas o saber que passou de geração em geração, o empenho coletivo e a coragem de transformar humilhação em trabalho. O que começou como um pequeno canto de chão virou escola, negócio e exemplo. O legado que Rosa deixou à aldeia foi mais que alimentos, foi organização, visão e a certeza de que justiça e trabalho andam juntos quando a comunidade se junta. Se esta história tocou você, participe nos comentários. Conte de qual cidade você nos acompanha. Escreva a palavra refúgio se já teve que recomeçar e compartilhe um apoio. Seu comentário inspira outras pessoas e nos ajuda a escolher novas histórias para contar. Se quiser ver os processos práticos que usamos para a recuperação de solo e produção, inscreva-se para não perder os próximos vídeos com tutoriais detalhados e entrevistas com especialistas. E se conheceu alguém que pode se beneficiar com essa história, compartilhe. A última imagem que queremos que leve é a de Rosa, de mãos sujas de terra, olhando para o horizonte com um sorriso sereno e um lote verde atrás dela. A justiça chegou, o trabalho floresceu e a aldeia aprendeu a valorizar um saber que quase se perdeu. Se emocionou, escreva refúgio nos comentários e compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar.